Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fé, força e impulso para a caminhada diária, é um grande dom de Deus para nós. Ela nos leva a compreender que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Peçamos que o Senhor aumente nossa fé para sempre querermos escutar o que Ele nos diz. Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela, ele foi declarado justo, porque Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Salmo 144. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade contra a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles.
Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Pedro professou a sua fé em nome da Igreja. Jesus anunciou a cruz como seu destino e daqueles que o quisessem seguir. Agora intervém o Pai para confirmar a missão do Filho. Jesus vai a caminho de Jerusalém, onde irá dar a sua vida para a glória do Pai e nossa salvação. A transfiguração confirma a justeza da sua decisão e da decisão dos discípulos em segui-lo. Na narração, encontramos os elementos típicos das teofanias: o monte alto, a glória, a nuvem luminosa, as tendas, a voz. A presença de Moisés e de Elias confirmam que Jesus é o profeta definitivo, o Messias esperado. A voz que se ouve é dirigida não só ao Filho, mas também a todos quantos a ouvem, e é a apresentação oficial que o Pai faz aos discípulos chamados a ser testemunhas da agonia. O destino de Jesus está a realizar-se. O segredo messiânico será completamente revelado na ressurreição. Mas os discípulos, testemunhas privilegiadas da intimidade filial entre Jesus e o Pai, e com os grandes amigos de Deus do Antigo Testamento, não conseguem acreditar que o Messias deva morrer e ressuscitar. Jesus tem de intervir para afirmar que Elias já veio na pessoa de João Batista, que já passou pelo sofrimento e pela morte, que são passagem obrigatória para quem pretende alcançar a glória. Oremos. Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, faz crescer em nós uma fé profunda em Jesus, que a comunhão com Ele esteja na base de todos os nossos pensamentos e ações, que saibamos renegar a nós mesmos para nos apoiar unicamente no Autor e Consumador da fé, o Teu bendito Filho, Jesus. Ajudai-nos, Senhora, Mestra e Mãe da fé. Amém. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai as nossas famílias. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.